Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 14. Vamos ficar todos em pé para a leitura da palavra do Senhor neste momento? Que seja um momento de reverência, momento de você refletir e pedir que Deus venha falar contigo, que Deus venha me usar para anunciar a palavra dele ao seu coração nesta manhã. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou-lhe fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele não ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, que foi para casa, justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Senhor, meu Deus e Pai, nesta manhã que abrimos Tua Santa Palavra, que a lemos, ó Deus, com reverência, pedimos agora que o Teu Santo Espírito ilumine nossos corações, ilumine o meu coração a anunciar a Tua vontade, ilumine os nossos corações a entender, compreender e viver a Tua verdade. Abençoa-nos nesta manhã, nesta reflexão, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Temos visto um acrescente de números de divórcios. Alguns anos atrás eu celebrei um casamento muito bonito. Cantores, foi muito especial, muito bonito esse casamento. 3 meses após o casamento, eu encontro com os pais da noiva. E eu pergunto: como estão os meninos? E os pais me dizem: pastor, eles já se divorciaram. Um dia desses estava no supermercado, encontrei também um casal, um irmão que frequentava a igreja, e ele estava com uma outra pessoa ao lado. Eu não perguntei nada. Eu sou muito de dar rato, os irmãos sabem. Eu olhei, não falei nada, tal. Mas ele virou, olhou para mim: ó, pastor, essa aqui é a minha esposa. E ele frequentou aqui a nossa igreja por uns 4 anos. E aí eu percebi que ele havia divorciado também. Após a pandemia, houve um crescimento do número de divórcios no Brasil
150%. O que isso significa? As pessoas, o número de divórcios que vinha acontecendo no Brasil regularmente era algo em torno de 75 mil, 80 mil, essa era a variação nos últimos 10 anos. Após a pandemia, esse número saltou para mais de 150 mil casos de divórcios. O que está acontecendo? Está acontecendo o que esse texto nos mostra. Pessoas que postam tanto nos Instagram da vida, nos Facebook, uma vida perfeita, uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades. E muitas pessoas, infelizmente, quando olham para suas próprias vidas, eles vão olhando e vão pensando, nossa, eu não estou vivendo isso que essas pessoas estão vivendo, então tem alguma coisa errada em mim. E existe um grande número de mídia que quer dizer para você que você precisa dar certo. E dar certo para as pessoas hoje é você ser uma pessoa que possa consumir tudo aquilo que os teus olhos veem. O segredo que as pessoas hoje estão dizendo de felicidade é suprir o consumismo. E o consumismo existe porque existe um vazio dentro da alma do ser humano. E que esse vazio não se preenche com o consumismo, não vai ser preenchido com as drogas, não vai ser preenchido com uma relação extraconjugal, não vai ser preenchido com você ficar jampeando o dia inteiro as redes sociais. Mas o texto também nos revela aqui uma verdade que vai nos ajudar a vencermos tudo isso que nos cerca. Eu gostava muito da Hebe, mas eu discordo dela veementemente, quando ela falou e afirmou que o casamento é como um submarino, foi feito para afundar. Não é isso que eu vejo. Algumas coisas que são muito importantes para que a gente percebe no casamento. Eu gostaria que você começasse a perceber 5 coisas que acontecem na vida do ser humano quando ele se casa. Os homens prosperam, as mulheres também prosperam. É impressionante isso. Olha para a sua vida de solteiro e veja para a sua vida hoje. Você casado. Veja quantas coisas você conquistou. Existe uma prosperidade. Uma segunda questão. Dados estatísticos revelam que morrem menos pessoas casadas do que pessoas sozinhas. A solidão é a inimiga do peito, como já dizia o poeta e o cantor. Ela é fria. Infelizmente, tem muitas pessoas que eu vejo muitas pessoas dizendo isso, influenciados pela ideologia do feminismo, dizendo simplesmente que é melhor eu estar sozinho do que mal acompanhado, e eu sozinho vou ser mais feliz do que no meu casamento. Não é assim. Você pode considerar uma certa liberdade estando sozinho, mas com o passar do tempo, é um relacionamento matrimonial que vai te ajudar a você enfrentar os dissabores da vida. Como a palavra nos diz que é melhor serem 2 do que 1, porque quando um cair, o outro levanta. Terceira questão, estudos também dizem que quem está casado, quem dorme com a pessoa na mesma cama, diz que diminui ataques cardíacos noturnos. Sabia dessa? Eu achei bem interessante esse dado. Então, achei bem interessante. Então, tentem dormir juntos. Agora, eu sei que tem alguns irmãos que cantam uma sinfonia noturna, né? Que é bem difícil. Mas a Soraya já acostumou. Eu me lembro que a Paulinha, ela vinha para deitar comigo na cama e, de repente, eu dormia.
Aí, de repente, eu roncava e acordava. Aí ela acordava, chorava um pouquinho. Daí eu falava, não, é o papai, é o papai. Isso foi logo assim no início, até os 6, 7 meses. Depois, ela não acordou mais. Agora, pode ser um problema respiratório, pode ser, procura um otorrino para verificar, existem tratamentos para isso. A outra realidade sobre o casamento. O casamento é o melhor ambiente para se criar e educar um filho, com a presença de um pai e de uma mãe. O feminismo está tentando colocar para as mulheres e dizer para elas que elas podem ser pai e mãe na educação dos seus filhos. E elas começam a acreditar nisso. E o que nós vamos vendo? Nós vamos vendo cada vez mais uma geração efeminada, por ausência de homens. Homens como referência. Porque a mãe oferece o carinho, o afeto, mas é o pai que oferece a liderança, a visão do amanhã. Isso vem de um homem. Não quero dizer que as mulheres não têm essa visão, elas têm, muitas mulheres surpreendem até sobre isso, mas o melhor ambiente para se educar filhos é dentro de um casamento. Foi feita uma estatística lá nos Estados Unidos e eles foram perceber os alunos que mais tinham problemas nas suas notas e de disciplina. E eles verificaram que 100% deles ou estavam vivendo uma situação de divórcio ou já viviam uma situação de um lar divorciado. Eu acho que esses motivos, então, nos levam a compreender que nós, como povo de Deus, nós temos algumas ferramentas muito importantes. E a principal delas é o que eu vou falar aqui nesta manhã. Nós temos uma ferramenta que se chama fé. E a verdadeira fé, querido irmão e querida irmã, não é como os teólogos da prosperidade propagam hoje em dia, e muito menos os teólogos da confissão positiva ficam dizendo e alardeando para as pessoas. Fé não é você virar e falar, amanhã vai ser melhor. Não. A fé, de fato, ela te faz ajoelhar e crer no Deus de milagres. Amém, irmãos? Diz comigo, a fé me faz ajoelhar e crer no Deus de milagres. Essa é a verdadeira fé. É sobre isso que está falando sobre esse texto. O primeiro exemplo de fé é uma viúva necessitada, injustiçada, que pede e clama por justiça. O juiz impassível, preso na sua arrogância e distante da necessidade daquela viúva, ele decide então ajudá-la, e ela recebe assim a bênção. Querido irmão e querida irmã, não faça da sua vida de oração um fast food, que você entra, ora e já no final você já recebe a sua bênção. Vida de oração não é fast food. A vida de oração, queridos irmãos, implica que em perseverança, que nós vemos que essa mulher desenvolve, ela está perseverando cada vez mais em buscar a Deus, porque a verdadeira fé nos leva a nos ajoelhar e a confiar no Deus que faz milagres. Quem não consegue fazer isso, quem não consegue orar, persistir nas suas orações, clamar a Deus insistentemente, se humilhar diante do Senhor, não consegue viver e não consegue experimentar das bênçãos e das dádivas que esse Deus de milagre tem para derramar em nossas vidas. Não desiste do teu marido, não desiste da tua esposa, não desiste da tua família. Creia no Deus de milagres. Amém, irmãos? É o que essa mulher está fazendo. Ela não tem mais a quem recorrer. Ela está insistindo. É essa expressão que Jesus está dizendo. Ela agia insistentemente. E o Senhor Jesus nos diz aqui no texto, embora ouçam no que diz o juiz injusto, acaso Deus
não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Dá para você perceber? Tem muita gente falando que fé é conquista. Para mim, fé não é conquista. Para mim, fé é a sua capacidade de orar e confiar em Deus. Quantas pessoas que passam, às vezes, dias sem orar, sem um joelhinho no chão, sem buscar a Deus, sem confiar em Deus. Lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11, fala dessas mulheres que oraram e que pela oração perseverante e insistente trouxeram de volta maridos que haviam morrido. Nós não sabemos se eram maridos que haviam morrido biologicamente ou se estavam mortos espiritualmente, mas a palavra lá de Hebreus capítulo 11 nos diz justamente dessa fé que confia e age nesse Deus e descansa nesse Deus. Agora, como deve ser? Além de insistente e além de se humilhar diante do Senhor, nós temos aqui o exemplo da fé religiosa e da fé verdadeira. A fé religiosa, então, faz com que nós nos enchamos de algum tipo de orgulho e vaidade. A gente vê muito isso hoje em dia, né? As pessoas, eu sou apóstolo, né? Não, eu sou bispo, né? Eu sou o Carlos, amém, igreja? Eu sou o Carlos, me chamam de Carlos, que é o nome mais bonito que eu recebi na minha vida, Carlos. Então, não precisa chamar de pastor, essas coisas, mas a gente tem que se respeitar. Tem gente, a minha esposa principalmente fala, você tem que parar de falar isso. Eu falo, eu não vou parar, eu vou sempre dizer isso, porque nós somos servos de Deus. Diz comigo, eu sou servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. Não se envaideça em nada na sua vida espiritual. Não se envaideça em nada do que você já viveu com Deus. Porque qualquer coisa que você já tenha vivido, experimentado, estudado, andado com Deus, não é nada diante da eternidade que você ainda tem para viver com Ele. Não é nada. Dá para você entender isso? Não é nada. Às vezes a gente vai achando que a gente já viveu, já teve grandes experiências, isso não é nada. Porque amanhã a misericórdia dele vai se renovar, como se renovou hoje, e amanhã ele pode trazer algo que você ainda não conhece, não experimentou e nunca viveu na sua vida. Então, fé é não limitar o poder de Deus. O que o nosso Deus pode fazer? O apóstolo Paulo nos dá essa resposta. Ele pode fazer infinitamente mais. Diz comigo, infinitamente mais. Infinitamente mais. O que quer dizer infinitamente mais? É você olhar e não saber onde termina. É como você apreciar um céu estrelado e não saber onde ele vai terminar. Esse é o nosso Deus. É com Ele que nós estamos andando. É com Ele que nós estamos vivendo. Então o fariseu chega lá e fala, olha, eu jejuo, então eu recebo isso. Eu jejuo, eu faço isso. Parece que muitas igrejas estão assim, exaltando mais esse modelo do que o modelo que Jesus diz do publicano. Então a gente ouve muito mais as pessoas falando de que eu venci, eu consegui e tal, do que as pessoas chegarem e falar, eu sou miserável, eu sou um pecador e eu estou andando no caminho do Senhor. Olha o que esse texto nos diz. Querido irmão, vamos aprender a fazer como a palavra de Deus nos recomenda, o que a tua mão direita faz, nem a tua esquerda saiba. Vamos aprender a fazer isso, viver uma vida de sobriedade, de equilíbrio, uma vida de simplicidade, uma vida de uma fé que anda no caminho do Senhor, que anda com Cristo, que anda com Ele, depende dEle.
O fariseu, então, enaltece o quê? As suas obras. Enaltece o quê? A sua conduta. A minha conduta moral é melhor do que as dos outros. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero. Eu jejuo, eu dou o meu dízimo. E a oração que Deus quer ouvir de mim, de você: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Vamos orar agora? Feche seus olhos e diz assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Essa é a oração mais profunda que a nossa alma pode fazer a Deus. Você consegue entender o que significa essa palavra misericórdia? Misericórdia quer dizer que Deus te concede a graça dele sem você fazer nada. Se nós estamos aqui reunidos nesta manhã, foi porque há 2000 anos atrás Jesus carregou essa cruz. E Ele morreu nessa cruz, para que eu e você tivéssemos uma vida com Ele e começássemos a andar com Ele. Se tem alguém para ser admirado e seguido, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Jesus Cristo é o nosso justo juiz. Jesus Cristo é o descanso para a nossa alma. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é a nossa água viva, que quando bebemos dele, rios de água viva começam a fluir do nosso coração. As nossas palavras começam a ser diferentes, a nossa vida começa a ser diferente, e as pessoas começam a experimentar do amor que vem de Deus aos nossos corações. Não existe presunção religiosa em seguir a Cristo. O que existe são homens e mulheres humildes na santa presença de Deus. E o que de fato devemos ser isso. Foge de igreja que quer dizer que você é cabeça e não é cauda. Foge desse ambiente. Esse ambiente é destruidor para a tua alma. Esse ambiente é destruidor para a tua vida. Esse ambiente é frustrador para aquilo que você precisa experimentar de Deus. O que nós precisamos experimentar de Deus? Confiar nele, descansar nele. Por isso que a verdadeira fé são os joelhos dobrados que clamam ao Deus de milagre. Essa é a verdadeira fé. Se nessa manhã Deus levantar aqui homens e mulheres que vão começar a viver essa fé, nós vamos ver famílias melhores, nós vamos ter uma igreja melhor, nós vamos ter uma cidade melhor, um país melhor, porque a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Quando aprendemos a orar e a depender totalmente do Senhor, quando buscamos a Ele totalmente na presença dEle, entenda nessa manhã o que Jesus mais fez no seu ministério. O que Jesus mais fez? Ele pregou apenas 3 anos do seu ministério. E a cada pregação, ele se retirava e ia orar. Antes de ir à cruz do Calvário, ele estava onde? No Getsemane, ele estava
Orando. Antes de iniciar o ministério dele, onde ele estava? Ele estava no deserto, fazendo o quê? Orando. O que Jesus mais fez no ministério dele? Orou. Você tem levado essa vida de oração a sério, querido irmão e querida irmã? Aproveita essa semana, mês da família, senta a sua família, assiste aquele filme novamente, Quarto de Guerra. Assiste aquele filme Superação do Milagre. Encha a tua mente, o teu coração, a tua vida da fé que vem de Deus, de homens e mulheres que creem nesse Deus Todo-Poderoso e que pode agir em nossas vidas. A verdadeira fé, ela é testada. Nós temos um teste. O primeiro teste da mulher, da viúva, as dificuldades. Mas o que ela está fazendo? Ela está buscando. Ela está buscando. Ela não se entregou. Ela não desistiu. Insistentemente ela estava buscando. Então não perca o teu ânimo, querido irmão e querida irmã. Continua confiando, continua orando, continua insistindo, porque Deus é melhor e Ele pode fazer melhor para você. A verdadeira fé é a fé que não está interessada na fé do outro, irmão. Não está comparando o outro. Jesus repreendeu o fariseu, porque o fariseu estava comparando a fé do outro. Ele estava olhando para a vida do outro. E Jesus exalta quem? Aquele que está olhando para dentro de si. Aquele que está olhando para dentro de si. Para onde devemos orar, queridos? Olhe para dentro de si e faça como a viúva. Olhe para Deus. Duas direções. Olhe para dentro de si, confessa os teus pecados, as tuas falhas. E pecado é pecado, viu, querido irmão? Não dá outro nome, não. Adultério é adultério. Eu me lembro uma vez o professor Ched falando assim: todo diabo tem um nome, e na Bíblia menciona todos os nomes do diabo. E não fica pensando que é Exu, essas coisas, não. Isso aí não está na Bíblia, não. O que está na Bíblia é, o nome do Satanás ele é mentiroso, ele é caluniador, ele é adúltero, ele é fornicador. É isso. Fala da vida do outro, maledicente, é ladrão, é corrupto. Pecado é pecado. Lembra quando você era pequeno, você foi lá e pegou uma balinha para que ninguém visse? Pecado, você roubou. Confessa o teu pecado a Deus. Lembra quando você estava na roda lá e alguém contou uma piada? Ou a pessoa pegou e mandou para você um WhatsApp indecente? Exclui, bloqueia essa pessoa. Busca as coisas que são do alto. Anda com Deus. Não fica entrando nessa onda não, querido irmão. Quando Jesus olha para o publicano, quem que é o publicano? O publicano é um judeu que se alinhou ao Império Romano. E quem é o Império Romano? O Império Romano é aquele que está escravizando os judeus. E o que o publicano fazia? Ele era fiscal e cobrava os impostos. Então ele sabia quem estava devendo. Por isso que o judeu não gostava dele. Mas ele gozava de um status social, porque ele era reconhecido, ele tinha acesso ao palácio. Porque ele ia lá pelo menos uma vez por semana.
devolver o imposto recolhido. Ele tinha acesso a Herodes, ele tinha acesso aos líderes, coisa que muitos fariseus não tinham esse acesso, só aqueles que pertenciam ao Sinédrio. Por isso que os judeus ficavam revoltosos. Mas esse homem, que tinha status social, ele era letrado. Lembre-se que nessa época aqui, cerca de 80% das pessoas eram analfabetas. Então imagina você ser letrado nessa época, o quanto que fazia uma diferença. E Jesus diz o quê? Que esse homem chegou, se ajoelhou e falou com Deus. Esse homem não passava necessidade. Tem gente que fala, não, religião é só coisa de pobre, não, ele não passava necessidade. Esse homem comia tudo de bom e do melhor. Esse homem cuidava dos filhos, ele tinha médico, ele tinha assistência médica. Dá para você entender? Esse homem olha para dentro de si e fala, que porcaria de vida que eu estou vivendo. Que vida que eu estou vivendo. A verdadeira fé é aquela que nos coloca de joelhos diante do Deus de milagres. Feche os teus olhos nesse momento. Estamos diante dele. Coloca a sua vida diante dele. Se você entrou aqui desanimado, se você entrou aqui preocupado, se coloca diante dele. Confessa as tuas culpas, o teu pecado, pede perdão a Deus e deixa o Espírito de Deus te restaurar, te transformar. Não fique olhando para as coisas que você já fez nessa vida. Olhe para Deus e coloca diante do Senhor. Talvez você teve uma semana difícil, turbulenta dentro da tua casa. Brigou com a esposa, brigou com os filhos. Coloca agora diante do Senhor seus filhos. Peça para Deus a restauração dele, da graça dele. Eu vou te desafiar um passo a mais. Faz um compromisso com Deus e fala assim: Senhor, eu vou te buscar todos os dias da minha vida. Eu vou me colocar de joelhos todos os dias da minha vida na tua presença, no teu altar. Isso vai fazer a diferença na tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pela tua santa palavra, que nos ensina sobre a verdadeira fé, que nos ensina sobre a tua graça, sobre a vida de oração. E que nessa manhã, ó Deus, o teu Santo Espírito renove a nossa fé, gere em nós a verdadeira sede que te busca e descansa no Senhor, que faz, ó Deus, com que nós caminhemos cada vez mais na tua presença. Toma as nossas vidas nesta manhã. Corrige, ó Deus, e transforma aquilo que precisa ser transformado dentro de nós, Senhor. E eu quero colocar, ó Deus, que o Senhor abençoe cada lar aqui nesta manhã, Senhor. Cada família aqui nesta manhã. Eu quero te suplicar, ó Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, e que o Senhor, ó Deus, dê a eles o caminho puro, santo e perfeito do Senhor. Assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.